Segunda carta de Pedro. Revelações incríveis e transformadoras que você nunca imaginou. Ouvindo os ecos da desigualdade que gritavam na pequena comunidade do subúrbio de São Paulo, Pedro se sentia um sonhador perdido em um mar de desprezo. Como poderia ter esperança em um lugar onde os olhares de reprovação o seguiam por todos os cantos da nova escola? Ele, um jovem de apenas 17 anos, costuma correr para casa com as lágrimas escorrendo pelo rosto, lembrando-se das palavras do avô, seu Joaquim: nossas raízes são fortes, e o amor da família é nossa verdadeira fortuna. Mas mesmo esse amor se tornava pesado quando a pressão por responsabilidade recaía em seus ombros. Naquela noite fatídica, enquanto a tempestade zunia lá fora, com trovões estalando como se fossem gritos da injustiça que viviam, ele soube que precisava mudar seu destino. A saúde da mãe estava abalando a estrutura de sua casa, e o otimismo quase tinha desaparecido. O coração de Pedro estava apertado de uma maneira que ele mal conseguia respirar. O que ele faria se Dona Maria não pudesse mais trabalhar? Sua mente fervilhava de ideias, mas o medo da rejeição o paralisava. Ele estava prestes a ceder ao desespero. E então, um raio de esperança brilhou, uma conferência na escola. A oportunidade de falar sobre sua comunidade, suas vivências, suas lutas. Era isso que precisava. Mas a dúvida se instalou como uma sombra. A possibilidade de expor suas raízes lhe trazia uma sensação de vulnerabilidade que o deixava inquieto. Contudo, a visão da sua comunidade lutando por reconhecimento ardia dentro dele. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Sentado à mesa, com o olhar preocupado da mãe e a reflexão silenciosa do avô, Pedro expôs sua vontade de representar sua realidade. Seu Joaquim, com um sorriso cheio de compaixão, respondeu: você deve ser fiel a si mesmo. O mundo precisa de vozes como a sua, que contam a história de nossa gente. Foi como se uma corrente elétrica atravessasse o corpo de Pedro. Ele estava prestes a tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre. No entanto, naqueles momentos de preparação, uma descoberta transformadora apareceu em seu caminho. O avô guardava segredos sobre sua própria luta, que ressoavam com as suas. O que seria mais impactante, expor suas verdades ou revelar o passado do avô? Essa reviravolta excursionou seu coração entre o medo e a coragem. Quando finalmente subiu ao palco, rodeado por murmúrios de pré-julgamento da plateia, ele se deu conta de que não falaria só de si, mas de uma comunidade inteira. Um último pensamento o acompanhava: a verdade pode doer, mas talvez seja a única saída para a transformação. Com o olhar firme, ele respirou fundo, pronto para se expor e, ao mesmo tempo, para iluminar o caminho de muitos que, como ele, estavam sedentos por mudança. E assim, ao abrir a boca para falar, Pedro sentiu que, finalmente, era hora de se tornar a voz de sua alma, e de sua gente. O que será que ele revelará a todos no próximo capítulo? A luz daquelas lâmpadas de fluorescente refletia nos olhos de Pedro como se fossem holofotes, fazendo seu coração acelerar a cada segundo. O silêncio que envolvia a plateia era palpável, como se todo aquele grupo de pessoas estivesse preso na expectativa do que ele teria a dizer. Ele se sentiu pequeno ao olhar para as expressões curiosas e céticas que o cercavam. O medo visitou de novo, mas ele não recuou. Agarrado à esperança, lembrou-se do avô e de suas palavras inspiradoras. Eu sou Pedro, começou ele, e a voz soou mais firme do que ele imaginava. Sou uma parte desta comunidade que vocês veem apenas de passagem, e a verdade é que nós temos uma história. Uma história de luta, superação e amor. Suas palavras começaram a fluir, e cada frase que se seguia parecia arrancar um pouco do peso que tinha sobre os ombros. Ele contou sobre as noites insones com a mãe doente, sobre o avô que trabalhava em um trabalho árduo apesar da idade, e sobre a dor de não ser aceito no novo colégio.
Conversas desesperadas, um jantar silencioso, sorrisos desbotados. A plateia escutava atentamente, e ele pôde ver alguns rostos se desmanchando em expressões de empatia. Um instante de silêncio reinou enquanto Pedro deixava que suas palavras ressoassem. Ele poderia se sentir vulnerável, mas agora era uma vulnerabilidade poderosa. Com isso, teve coragem de ir mais longe. Ele mencionou a desigualdade ao seu redor, a frustração de muitos que não tinham voz e a necessidade de mudança que vibra em seu interior. É preciso que a gente se una, continuou, a voz agora quase um grito emocional. Se não falarmos, seremos ignorados. Se não lutarmos, o mundo continuará assim. A mudança precisa começar por nós. Ele viu muitas cabeças acenando, um sinal de reconhecimento e ressonância. Aquela corrente de apoio que se formava dentro do auditório era como um bálsamo sobre suas feridas. Sentia que não estava segurando esse peso sozinho. Mas, no fundo do seu ser, outra ansiedade se formava. O que seu avô teria a dizer ao ouvir a própria história misturada com a de Pedro? Ele sabia que tinha que abordar o que havia descoberto, e isso poderia modificar tudo entre eles. As palmas irromperam quando ele finalizou sua fala. Um misto de alívio e empolgação envolveu Pedro, ele tinha mais do que apenas falado. Ele havia incutido uma centelha de esperança na plateia. Mas e agora? Como seriam os dias seguintes, no dia a dia, todos aqueles que ouviram? Tal pensamento fez seu coração acelerar novamente. E, entre aplausos e lágrimas, Pedro se viu cercado por professores e colegas que o cumprimentavam, seu olhar perdido em meio a tantos olhares admirados. Sentirá-se mais forte, mais vivo do que nunca. Mas quando tudo parecia perfeito, seu olhar encontrou o do avô na plateia. Seu Joaquim parecia distante, em um mar de emoções, enquanto Pedro se perguntava como revelar o que realmente sabia. O que aconteceria quando essa verdade revelasse o passado muitas vezes esquecido do homem à sua frente? Não apenas as suas raízes, mas a ancestralidade que estava entrelaçada com a própria luta. Aquele momento de euforia estava prestes a se transformar em um mar de incertezas. O que faria com essa informação? Como abordar seu avô? Naquela noite, enquanto se preparava para o que estava por vir, Pedro percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando e que a próxima revelação poderia mudar suas vidas para sempre. Pedro não conseguiu dormir naquela noite. Em sua mente, as palavras que havia compartilhado ecoavam como um mantra. Ele se levantou da cama, a ansiedade pulsando em suas veias. Cada vez que olhava para o rosto do avô, via não apenas o velho Joaquim, mas um homem cheio de histórias não contadas, segredos que o tempo havia abraçado em silêncio. Quando o sol começou a tingir o céu de um dourado suave, Pedro sentiu um peso no peito. Era hora de conversar, de enfrentar o que havia descoberto. Ele respirou fundo, tentando reunir coragem para se aproximar do avô. O café da manhã estava em silêncio, apenas o som da colher batendo na xícara quebrou o lamento da madrugada. Vovô, começou Pedro, a voz hesitante. Joaquim levantou os olhos, um brilho de preocupação refletido neles. Eu quero falar sobre a nossa história. Joaquim parou, os músculos do rosto relaxando enquanto parecia ponderar as palavras do neto. Pedro notou que a expressão dele mudava, como se cada frase que ia sair do garoto fosse uma chave para um antigo cofre. E, ao mesmo tempo, um amálgama de receio e expectativa dominava Pedro. Sobre o que você descobriu? Joaquim questionou, sua voz baixa, mas firme. Pedro hesitou. Era como se o ar estivesse carregado de eletricidade, e a revelação poderia provocar uma tempestade. Eu soube sobre sua juventude, algumas coisas que você nunca compartilhou. O lugar de onde você veio, as dificuldades que enfrentou. Eu vi a força que você cultivou ao longo dos anos e vovô, isso me fez perceber que isso faz parte de mim também. Os olhos de Joaquim se estreitaram. Uma tempestade de emoções se formava, e Pedro podia ver um mar de lembranças cruzar o rosto do avô. Ele decidiu ir em frente. Eu quero entender. Por que você nunca falou sobre isso? O que aconteceu? A resposta de Joaquim veio com um suspiro pesado. Às vezes,
as lembranças são mais dolorosas do que as próprias feridas, Pedro. O passado não é um lugar seguro. Eu pensei que era melhor deixá-las enterradas. Mas vovô, sua história é a minha história. Não podemos permitir que ela permaneça oculta. Eu quero que você compartilhe, que possamos aprender juntos. Não há vergonha em batalhas que foram lutadas por nós. Pedro exclamou, a essência da sua luta emergindo de suas palavras. Era uma chamada à ação, uma súplica para que a verdade não se tornasse uma sombra. Joaquim olhou seu neto nos olhos, o peso do mundo parecendo repousar nos ombros do velho. Ele finalmente se inclinou na cadeira. Está certo, talvez seja hora de abrir as portas que deixei fechadas, disse ele, quase que para si mesmo. Mas você precisa saber que algumas verdades podem doer. Pedro assentiu, o coração pulsando com ansiedade, mas também com uma nova determinação. Ele estava aberto. Ele estava preparado para escutar. O amor e a dor estavam entrelaçados na herança que agora começava a emergir. Conversas se desenrolaram ao longo da manhã. Joaquim falou sobre suas próprias experiências, suas renúncias e sacrifícios, e cada palavra preenchia Pedro com um novo sentido de identidade. Havia risos, lágrimas, e principalmente, a sensação de que algo precioso estava emergindo. Quando o sol começou a se pôr, iluminando o céu com tons de rosa e laranja, Pedro notou que haviam se aproximado de algo significativo. Era mais do que uma conversa, era uma ponte construída entre gerações, um reconhecimento de que as histórias vividas por Joaquim, embora dolorosas, formavam as raízes da resiliência que agora brotava em Pedro. Mas, conforme as palavras começaram a fluir, um temor talvez até maior se formou. O que mais de Joaquim ainda estava escondido nas sombras do passado? E se alguma verdade, que ainda não era capaz de entender, víssemos agora? Assim, enquanto Joaquim finalizava mais uma lembrança, Pedro sentiu que aquela jornada estava longe de terminar. O fio da história continuava a se desenrolar e agora o próximo passo era explorar os segredos que se escondiam além daquela primeira porta que se abria lentamente. Pedro acordou na manhã seguinte com o coração acelerado. Uma sensação de expectativa o envolvia, como uma brisa suave que traz promessas de um novo dia. Ele sabia que a conversa com Joaquim ainda tinha muito a revelar, e aquela ideia pulsava em sua mente. O avô tinha tantas histórias, tantas verdades que precisavam ser ditas. Ao se levantar, ele decidiu fazer algo especial. Preparou um café da manhã melhor que o habitual, pensando que aqueles momentos juntos mereciam um toque de carinho extra. Enquanto as torradas douravam e o cheiro do café fresco preenchia a cozinha, Pedro refletia sobre as últimas revelações de Joaquim. Havia um peso nas palavras do avô, uma mistura de dor e esperança que ainda ecoava em sua mente. Quando Joaquim entrou na cozinha, o aroma acolhedor pareceu trazê-lo de volta à realidade. Pedro percebeu que o avô se mostrava mais relaxado, quase esperançoso. Bom dia, Pedro. O que você preparou? Joaquim perguntou, um sorriso suave iluminando seu rosto. Um café especial para nós, vovô. Para continuarmos onde paramos, disse Pedro, sentindo seu próprio otimismo ganhar força. Depois que se sentaram à mesa, o clima estava mais leve. O sol inundava a cozinha e iluminava os rostos deles, tornando tudo mais vibrante, mais presente. Era um sinal do que estava por vir. Joaquim olhou para o neto, uma centelha de sabedoria nos olhos. Então, onde devemos começar hoje? Pedro hesitou por um momento, então disse, quero entender mais sobre a sua família, sua infância. O que te levou a deixar tudo para trás e vir para cá? Os olhos de Joaquim se perderam em lembranças. Ah, minha infância foi cheia de dificuldades, mas também de muito amor. Meu pai tinha um sonho de dar uma vida melhor para todos nós. Ele era um lutador, como você. Mas as coisas nem sempre saíram como planejado. A voz de Joaquim tremia levemente quando ele se lembrava das experiências que viveu. Pedro escutava com atenção, cada detalhe se cravando em seu coração. Ele sabia que estavam se aproximando de algo profundo. Quando eu tinha sua idade, as dificuldades eram grandes. Eu não tinha muito, mas a minha mãe me ensinou a nunca deixar de sonhar. Havia noites em que a comida era escassa,
e a gente se aquecia ao amor da família. Joaquim pausou, olhando diretamente para Pedro. Mas não só de amor se vive, meu neto. Às vezes, é preciso sacrificar o que se ama para buscar novas oportunidades. As palavras do avô atingiram Pedro como um impacto. O que você sacrificou, vovô? Perguntou, quase em um sussurro. Joaquim respirou fundo, como se quisesse colher coragem para abrir mais uma porta. Eu deixei para trás minha terra natal, meus amigos, e uma mulher que amei com toda a minha alma. As escolhas são complicadas, Pedro. Às vezes, pensamos que estamos fazendo certo, mas o que isso realmente custa? Pedro sentiu uma onda de emoção ao ouvir aquelas palavras. Seu coração batia forte, enquanto sua mente se enchia de empatia. Ele percebeu que cada decisão de Joaquim, cada passo no escuro, havia sido um ato de amor, uma batalha travada para construir algo novo. A tarde adiantava, e o clima estava cheio de promessas. Pedro queria mais. Queria entender toda a verdade, mesmo que ela fosse dolorosa. Vovô, o que aconteceu com essa mulher? Você a deixou para trás? A tensão pairou no ar. Joaquim olhou fixamente para o neto, um turbilhão de emoções atravessando seu olhar. Isso é uma história que eu nunca pensei que contaria. A voz do avô se tornou ainda mais baixa, e Pedro sentiu que aquele momento poderia mudar tudo. O que mais estaria por vir? Quais segredos ainda restavam a serem desvelados? A pressão crescente no peito de Pedro era palpável. A curiosidade e o desejo de conexão tornavam-se forças poderosas que o impulsionavam. Então, tudo o que Pedro conseguiu fazer foi sussurrar, cheio de expectativa, por favor, vovô. Eu quero ouvir. E assim, a história de Joaquim estava prestes a ser revelada, deixando Pedro ansioso, como se estivesse prestes a abrir um livro que pudesse mudar suas próprias páginas para sempre. Joaquim respirou fundo, e Pedro percebeu que o avô estava se preparando para mergulhar nas memórias. O silêncio na cozinha era quase palpável, preenchido apenas pelo som dos pássaros do lado de fora, como se a natureza estivesse esperando para ouvir a história que seria contada. Ela se chamava Mariana, começou Joaquim, suas palavras lentas e carregadas de nostalgia. Nos conhecemos quando éramos adolescentes. Ela tinha um sorriso que iluminava qualquer sala e um coração que transbordava amor. As tardes que passamos juntos eram cheias de sonhos, fazíamos planos sobre o futuro, sobre viajar, sobre uma vida em que poderíamos ser felizes. A voz do avô tremia, mas sua expressão era firme, como se cada lembrança fosse um passo que ele precisava dar. Pedro tentava imaginar aqueles momentos. O avô jovem, com os olhos brilhantes, sonhando acordado ao lado de Mariana. O contraste com o homem que tinha diante de si agora tornava a imagem ainda mais intensa. Mas a vida, meu querido, não dá muitas opções. Joaquim interrompeu-se por um instante, como se cada palavra precisasse ser escolhida com cuidado. Meus pais enfrentavam dificuldades financeiras. Com o tempo, ficou claro que eu teria que deixar tudo para trás. Quando a proposta de mudar para cá apareceu, eu sabia que era uma oportunidade, mas, ao mesmo tempo, era como arrancar um pedaço do meu coração. Ele olhou para baixo, como se as lembranças o pesassem. Naquela noite fatídica, fui vê-la. Queria explicar, dizer que não a esqueceria. Mas quando nossos olhares se encontraram, eu sabia que meu destino já estava traçado. O coração de Pedro disparou. Ele queria entender melhor. E você nunca voltou, vovô? Joaquim sacudiu a cabeça, a tristeza na expressão falando mais do que 1000 palavras. Não. A vida aqui começou a me consumir. Trabalhei duro, construí uma nova vida, conheci pessoas, mas sempre havia uma parte de mim que sentia falta dela. Na verdade, eu a amava em cada passo que dava, em cada sacrifício que fazia. Ele parou, limpando os olhos que começavam a brilhar com lágrimas. Em certos momentos, peguei a caneta para escrever uma carta, mas não consegui. O medo de abrir velhas feridas me paralisava. Pedro sentiu seu peito apertar. Então, você nunca soube o que aconteceu com ela? A dúvida na voz do avô estava clara, e uma onda de compaixão inundou o coração de Pedro.
Ele queria que Joaquim soubesse que não estava sozinho naquela dor. Não, e isso me assombra até hoje. O que eu teria feito, se tivesse ficado? Amanhã, se eu tivesse me dado uma chance? Joaquim lançou um olhar distante para a janela. Às vezes, penso se ela ainda estaria por aqui. Se o que construí foi um bom trade-off pela felicidade que deixei para trás. Pedro fez uma pausa, absorvendo tudo. Ele não podia imaginar a luta interna do avô, o peso das escolhas. Uma vontade de ajudá-lo surgiu, de trazer algum tipo de encerramento para aquela história inacabada. Vovô, e se você pudesse tentar descobrir? A sugestão fluiu de seus lábios, quase como um impulso involuntário. E se você enviássemos uma carta agora? Lhe dando a chance de se reconectar? Joaquim hesitou, o olhar dele oscila entre esperança e receio. E se ela estiver feliz onde está? E se abrir essa porta for ainda mais doloroso? Pedro encarou o avô com determinação. Mas e se for a chance que você precisa para se sentir completo? Para saber a verdade? A tensão na sala aumentou, e a luz do sol se escondia por trás de nuvens que se formavam no horizonte. A expectativa pairava no ar, como um trinado a ponto de explodir. Você tem razão, Joaquim finalmente murmurou, seus olhos agora brilhando com uma mistura de esperança e medo. Pedro sentiu seu próprio coração acelerar em sintonia. Havia uma possibilidade diante deles, uma nova viagem que poderia acontecer a partir de uma única carta. E com isso, ele mal podia esperar pelo próximo passo. Mas antes de falarem mais sobre isso, um súbito barulho na porta chamou a atenção deles. Era a campainha. Alguém estava chegando. Quem? Seria e que revelações poderiam trazer? Joaquim e Pedro trocaram olhares, o silêncio se esticando até quase se tornar opressivo. O toque da campainha parecia ter interrompido não apenas a conversa, mas também um pequeno momento de renovação que pairava na cozinha. O que foi isso? Sussurrou Pedro, quase sem soltar o ar. Vou ver, Joaquim respondeu, levantando-se com dificuldade de sua cadeira. O velho parecia um pouco mais decidido, como se a possibilidade de reencontrar Mariana estivesse criando uma nova faixa de coragem em seu ser. Ele se moveu lentamente até a porta, o som da madeira rangendo quebrando o silêncio. Pedro sentou-se na ponta da cadeira, a expectativa pulsando em seu peito. O que ele esperava? Se fosse um vizinho, provavelmente não traria boas notícias. Se fosse alguém da família, a conversa teria que ser adiada. Mas sua imaginação corria solta, e se fosse alguém que soubesse algo sobre Mariana? Joaquim abriu a porta e, por um breve momento, uma expressão de choque paralisou seu rosto. Uma mulher, de cabelos crespos e olhos brilhantes, estava à sua frente. A luz da cozinha iluminava seu semblante e Pedro, que observava de longe, notou as semelhanças que ela tinha com o avô. Era uma juventude que provia força, mas também um ar de familiaridade que não podia ser ignorado. Oi, Joaquim. Não pode ser! A mulher exclamou, as mãos levando o rosto em um gesto de surpresa. Seu olhar se deteve em Pedro, fazendo a ligação instantaneamente. Pedro? A confusão tomou conta do ambiente. Pedro se levantou e foi até a porta, suas emoções transbordando em um misto de expectativa e espanto. Você é... quem? Eu sou Ana, filha da Mariana, a mulher respondeu, a voz trêmula, mas firme. O silêncio pareceu se espraiar até a cozinha inteira e, naquele momento, o mundo externo desapareceu. Os olhos de Joaquim se arregalaram, e ele parecia incapaz de processar. Filha? Era tudo o que conseguiu murmurar. Sim. Eu sabia que um dia você saberia, mas eu não sabia como. Mariana sempre falou de você. Ela te esperava, mas não conseguiu te encontrar. Os olhos dela brilharam com a emoção ao compartilhar aquelas palavras. Na verdade, ela nunca te esqueceu. O coração de Pedro bateu forte. Mariana teve uma filha? A história agora tomava um novo rumo, cheio de possibilidades que Pedro jamais imaginara. Um novo ciclo de perguntas surgiu em sua mente. O que mais ele não sabia sobre Mariana? E como essa informação mudaria a percepção de Joaquim sobre o passado?
Eu quero saber tudo. Falou Joaquim, enquanto se apoiava na porta, parecendo mais jovem por um instante. Como ela está? Onde está? Ana respirou fundo, como se cada palavra que estava prestes a sair de sua boca também carregasse um peso emocional. Ela não está bem, Joaquim. Ela precisa de você. Precisamos de você. A tensão na sala aumentou. Pedro sentiu sua própria incredulidade misturada à expectativa pulsante. O que aconteceria agora? O que mais Ana revelaria? A possibilidade de uma reconexão estava à vista, mas o que viria atrás dessa porta do passado? Ana olhou diretamente nos olhos de Joaquim. Podemos ir ver ela juntos? Os três estavam à beira de um reencontro, mas também à beira de velhas feridas que poderiam reabrir. Pedro não conseguia desvendar os sentimentos que balançavam dentro dele, entre uma expectativa ardente e o temor pelo que poderia ser revelado. O que aconteceria agora, com todas essas informações à mesa? A resposta estava ao alcance, mas também poderia ser um caminho sinuoso. E assim, na incerteza do momento, uma nova jornada se anunciava. O carro de Ana era antigo, mas bem cuidado. Enquanto ela dirigia, Joaquim sentou-se no banco de trás, perdido em seus pensamentos. Pedro, no banco da frente, observava a paisagem passar. As ruas, que antes pareciam tão familiares, agora traziam um ar de novidade e apreensão. Ele não conseguia deixar de pensar no que significava aquele momento. Como seria rever Mariana? O que ela diria? As questões fervilhavam dentro de sua cabeça. Ela está em um centro de recuperação, Ana informou, quebrando o silêncio. Está lutando contra alguns demônios que a perseguem há anos. Joaquim respirou fundo, a mão tremendo no colo. Pedro percebeu que a informação atingira o avô como um soco no estômago. Não era só uma filha perdida, mas uma mãe em dificuldades, e ele havia se tornado o elo que poderia mudar tudo. Eu deveria ter estado lá por ela, Joaquim murmurou. A dor em sua voz era palpável, um misto de arrependimento e amor. Ele sempre carregara o peso da escolha que fizera, a partida que nunca deveria ter acontecido. Não é tarde demais, Joaquim, Ana disse, com um sorriso suave. Ela precisa de você mais do que nunca. Nós precisamos de você. Suas palavras eram um libertar de algo que havia permanecido preso por muito tempo, uma esperança que começava a florescer entre as sombras. A viagem se arrastava, e a tensão crescia dentro do carro. Pedro tentou se concentrar na estrada, no efeito do sol se pondo, mas sua mente continuava voltando para Mariana. O que ela pensaria ao vê-lo? E como seria o reencontro deles, depois de tantos anos de silêncio? Ao chegarem no centro de recuperação, uma edificação simples e acolhedora, Pedro sentiu a ansiedade escalar. Ele observou Joaquim, que parecia mais velho, mais pesado sob a expectativa. Está na hora, pensou Pedro, tentando encorajar o avô com um olhar. Ana foi a primeira a sair do carro, e Joaquim a seguiu lentamente. Pedro hesitou, seus pés grudados ao chão como se uma corrente invisível o mantivesse preso. O que aconteceria depois? Vamos, Pedro! Ana gritou, chamando-o, ela está esperando. Pedro respirou fundo e saiu, seguindo os dois até a entrada. Assim que entraram, o cheiro de café fresco e um perfume floral suave preencheram suas narinas. O lugar parecia calmo, com pessoas conversando em voz baixa, mas a atmosfera estava carregada de emoções. Eles se dirigiram a uma sala de estar onde os hóspedes costumavam se reunir. Ana parou em frente a uma porta e voltou-se para Joaquim. É aqui. O avô encostou a mão na porta, um tremor visível em seus dedos. Eu não sei se estou pronto, ele disse, a voz embargada. Você é mais forte do que imagina, Ana respondeu, um brilho de esperança no olhar. Ela precisa de você. O convite pairava no ar, pesando como uma promessa silenciosa. O tempo parecia ter parado enquanto Joaquim tomava coragem para abrir a porta. Pedro, ao seu lado, sentia seu estômago revirar. Joaquim finalmente empurrou a porta, e as três almas ficaram paradas, em um instante suspenso. A cena à sua frente era inesperada e comovente,
Mariana, mais velha, mas ainda deslumbrante, estava sentada, olhando pela janela. Ao perceber a entrada deles, seus olhos se arregalaram. Um misto de surpresa e emoção tomou conta de seu rosto. Pai, ela sussurrou, a palavra saindo como uma oração. Nesse momento, Pedro sentiu que a vida inteira deles estava prestes a se desenrolar ali, e as respostas para suas perguntas estavam a poucos passos de distância. Mas no mesmo instante, uma nova questão surgiu em sua mente. Como aquela reunião mudaria a vida deles para sempre? O próximo passo era arriscado. A reviravolta que todos esperavam estava prestes a acontecer, e a esperança se misturava ao medo. Os olhos de Mariana brilhavam, uma combinação de surpresa e desespero. Joaquim hesitou por um instante, parado como se o tempo tivesse congelado. O coração de Pedro batia forte, ecoando sua ansiedade. O que acontece agora? Ele se perguntou. Ele queria dar um passo à frente, mas a realidade do momento parecia afligir cada um deles. Você está aqui, Mariana murmurou, como se estivesse tentando compreender a presença deles. A expressão em seu rosto era uma mistura de confusão e esperança, sentimentos colidindo em sua mente. Sim, minha filha, Joaquim finalmente respondeu, a voz tremendo. Ele parecia mais jovem naquela fração de segundo, como se as barreiras que construíra por tantos anos estivessem sendo quebradas. Pai, eu não esperava você. Mariana começou, mas a emoção fazia suas palavras se desfazerem. As lágrimas rolavam pelo seu rosto, e Pedro percebeu que aquela não era apenas uma reunião, mas um momento transformador. Eu estou aqui agora, Joaquim disse, avançando alguns passos. Eu vim para você. Eu queria muito ter estado mais perto. Ele falava com um timbre de arrependimento e amor, e Pedro sentiu que as palavras na verdade eram uma promessa. Mariana olhou para Ana, que estava ao lado, e um sorriso tenso apareceu em seu rosto. E você? Como você está? Às vezes, eu pensei que ninguém se importava. A tristeza em sua voz era avassaladora, como se a vida a tivesse tratado com crueldade. Ainda nos importamos, Ana afirmou, aproximando-se. Estamos aqui para te ajudar, Mariana. Você não está sozinha. Pedro sentiu uma onda de emoção ao ouvir essas palavras. Ele não sabia bem como seria aquele encontro, mas naquele momento ele compreendia que era mais do que um reencontro de família, era um recomeço. Joaquim e Ana estavam juntos, e ele, como um fio invisível que unia suas histórias, fazia parte disso tudo. Mariana olhou nos olhos de Joaquim, uma batalha interna se desenrolando. Você realmente acha que ainda posso ser salva? Depois de tudo que aconteceu. O desespero de sua voz cortava fundo no coração de Pedro. Era difícil ver a irmã tão fragilizada, e ele queria fazer algo, mas o que? Se eu puder te ajudar, eu farei de tudo, Joaquim prometeu, estendendo a mão lentamente. Vamos enfrentar isso juntos, dia após dia. O silêncio na sala era palpável. Pedro podia sentir as esperanças e medos flutuando no ar, a expectativa de mudança fazendo os corações pulsarem mais rápido. Ele deu um passo à frente, seguindo a coragem do avô. Mariana, ele falou, sua voz firme, apesar do nervosismo. Nós estamos aqui por você. Juntos, podemos superar qualquer coisa. Mariana olhou para ele, um pouco surpresa. Pedro. A confusão ainda estava em seu olhar, mas havia algo mais ali, algo que a encorajava a dar uma chance ao que estava sendo oferecido. Nos olhos dela, Pedro teve um vislumbre de esperança. Era como se, por um momento, tudo que havia dividido a família começava a se dissolver. Mas a verdade era que o caminho seria cheio de desafios. Então vamos conversar, Mariana disse finalmente, tomando a mão de Joaquim. A conexão era frágil, mas eles sabiam que aquilo era apenas o começo. No fundo, Pedro sentia que muita coisa ainda estava escondida, como pedaços de uma imagem que ainda precisava ser montada. Com cada respiração, ele sabia que mais perguntas surgiriam. O que mais a irmã ocultava? Que outras verdades estavam esperando para serem reveladas sob a superfície? Com a promessa de esperança surgindo, Pedro se preparou para o que estava por vir. O próximo passo seria mais profundo,
e a jornada deles estava apenas começando. Assim, ele se perguntou se, após todas as mágoas passadas, finalmente conseguiriam construir um futuro juntos. Eu só espero que a verdade não doa tanto, ele pensou, enquanto observava a interação tensa entre pai e filha, coração apertado, mas esperançoso por mudanças. Os minutos pareciam se arrastar enquanto a conversa entre Joaquim e Mariana se desenrolava. O brilho nos olhos de Mariana aos poucos ia se transformando em um misto de desconfiança e expectativa. Pedro, observador silencioso, sentia que cada palavra não era apenas um diálogo, mas um fio delicado tecendo novas possibilidades entre eles. Pai, você realmente se importa? Mariana perguntou, sua voz baixa, quase um sussurro. A vulnerabilidade transparecia em seu olhar, como se ela esperasse a resposta não apenas com a mente, mas com toda a sua existência. Eu me importo mais do que você pode imaginar, Joaquim respondeu, firme, mas havia uma tristeza escondida em sua voz. Culpas e arrependimentos me acompanharam por anos, e sei que não posso apagar o passado, mas quero me redimir, quero fazer diferente agora. Pedro tomou o ar, admirando a coragem de Joaquim. Havia uma força nas palavras que faziam o coração de Mariana bater mais tranquilamente, como um abraço sincero. Ele se lembrou de como cada interação fluídica e distante entre eles se sentia como um abismo intransponível. Agora, aquele espaço parecia começar a se preencher. Ana, percebendo a tensão, decidiu intervir. Mariana, você não precisa responder agora. Voltaremos a isso, mas o importante é que vocês começaram. E isso é um grande passo. Mariana assentiu lentamente, mas o clima tenso ainda pairava no ar. O silêncio que se seguiu era carregado de sentimentos não ditos e questões não respondidas. E quanto a mim? Pedro finalmente falou, quebrando a barreira que envolvia aquele momento. Eu também preciso ser parte disso. Não estamos aqui só para olhar, estamos juntos nessa. Mariana virou-se para ele, e Pedro viu uma fissura de esperança em seu rosto. Desculpe, nunca pensei em como todos se preocuparam de verdade. Me perdi tentando lidar com tudo isso sozinha. Você não está sozinha, Mariana, Pedro respondeu. Nós estamos aqui. A família é isso, estar presente um para o outro, não importa quão longe a gente tenha ido. A conversa continuou, e pedaços da história da família começaram a se revelar. Joaquim falou sobre suas falhas, sobre como se sentirá impotente em momentos cruciais. Mariana abriu seu coração sobre suas lutas, os dias escuros que a acompanharam e como a ausência do pai havia intensificado seu desespero. Cada revelação era uma camada retirada, uma verdade exposta que talvez aliviasse algumas das dores que os mantinham afastados. Mas, no fundo, Pedro sentia que havia algo mais. Um remorso que pairava, uma sombra do passado que ainda não tinha sido iluminada. O que realmente aconteceu entre Joaquim e Mariana? Qual era o segredo que mantinha seus corações trancados? Enquanto conversavam e a tarde se transformava em noite, a atmosfera mudava pouco a pouco. A conexão começava a se fortalecer, mas a pergunta pairava, até onde chegariam com essa reconstrução? Era um risco, mas também uma esperança, uma chance de tornar mais forte aquilo que parecia frágil. O silêncio deu lugar a um conforto suave, mas Mariana olhou para Joaquim com um olhar que misturava apreensão e determinação. E se a verdade que descobrirmos for ainda mais dolorosa do que imaginamos? Pedro sentiu um frio na barriga. Aquela pergunta poderia abrir uma porta para algo muito mais profundo, uma verdade que talvez eles não estivessem prontos para enfrentar. Naquele momento, ele percebeu que a jornada apenas começava e que cada passo em frente poderia trazer não apenas cura, mas também tempestades. O que mais poderia vir à tona? Pedro percebeu que a próxima conversa seria a mais difícil de todas, mas também a mais necessária. Ele se preparou para o que estava por vir, com a esperança de que, apesar das dores, o amor ainda tinha poder para curar. As horas se passaram enquanto conversas e emoções se entrelaçavam, como fios de uma tapeçaria da vida que estava sendo reconstituída ali, naquela sala iluminada de maneira suave. A conexão entre Joaquim e Mariana havia começado a se restabelecer, mas Pedro sentia que, mesmo em meio àquela nova esperança, algo importante ainda precisava ser dito. A tensão entre avô e filha ainda estava no ar,
como um eco de antigas feridas que precisavam ser curadas. E se a verdade que descobrirmos for ainda mais dolorosa do que imaginamos? Mariana repetiu, o olhar intenso fixado em Joaquim. O corpo de Pedro se tensionou, sabendo que essa pergunta poderia revelar os segredos mais profundos. Às vezes, Mariana, confrontar nossas verdades mais difíceis é o que nos liberta, Joaquim respondeu, a voz grave, mas cheia de determinação. Ele parecia mais resoluto, como se o peso de tantos anos estivesse começando a se dissipar. Eu deixei muitas coisas de lado na esperança de proteger você. Mas agora, preciso encarar o que fiz e o que não fiz. Estar presente para você é a prioridade. Pedro estava ali, um espectador e, ao mesmo tempo, um participante ativo do que estava se desenrolando. Ele sabia que, por mais que a verdade do avô fosse importante, sua própria história e dor também precisavam ser consideradas. Ele respirou fundo e decidiu que naquele momento deveria falar. Eu também me perdi, Mariana, disse Pedro, gesticulando com as mãos enquanto suas palavras saíam com força. Senti como se não tivesse mais valor, como se o peso das expectativas me esmagasse. Eu queria ser forte para nossa família, mas muitas vezes me senti tão fraco. Essa luta não é só sua, é nossa. As palavras de Pedro pairaram no ar, e Mariana o olhou de maneira diferente. Havia um reconhecimento ali, um ponto de conexão que, de alguma forma, fazia essa dor coletiva parecer um pouco mais leve. O calor de uma nova união começava a aparecer, uma rede de apoio que se desenhava diante deles. Pedro, eu nunca percebi, Mariana falou, a emoção se acumulando em sua voz. Essa luta foi invisível para mim, e agora entendo que eu não sabia o quanto você estava sofrendo. O arrependimento em sua voz era genuíno e carregava os ecos de uma vida perdida, mas também de uma nova chance. Neste momento, Joaquim olhou para os dois jovens e sentiu uma determinação renovada. Nossas histórias estão entrelaçadas. Vocês são meus e eu sou de vocês. O que ocorrer de agora em diante só pode ser melhor se enfrentarmos isso de peito aberto, não podemos mais nos deixar vencer pelo medo. Foi como se um novo acordar estivesse se desenrolando na sala. Ali, sentados todos juntos, eles começaram a movimentar suas narrativas, reescrevendo não apenas suas histórias passadas, mas também o futuro que estavam decidindo construir neste dia. Assim, começaram a falar sobre antigas memórias que queriam carregar para frente. Joaquim compartilhou histórias de luta, de amor e de sacrifício em busca de um futuro melhor para a família. Ele descreveu como cada erro, cada escolha e cada dor estava entrelaçado com o amor que sempre sentiu por Mariana, ainda que nunca tivesse conseguido demonstrar. E enquanto as palavras se desenrolavam, Pedro começou a entender que ele também poderia ser parte daquele amor que perdurava de uma maneira nova e forte. Precisamos construir um espaço onde possamos nos ouvir, disse ele, olhando para Mariana e Joaquim. E onde essas conexões se tornem mais fortes. Mariana assentiu, a compreensão dele ressoando em seu coração. Isso parece libertador, ela disse, um sorriso começando a se formar em seu rosto. Eu quero isso, papai. Eu quero nossa família de volta. Com a luz do pôr do sol se filtrando através das janelas, algo mudou na dinâmica deles. Cada um, numa jornada pessoal de redenção e compreensão, sentia o peso das feridas sendo suavizado pela presença uns dos outros. Joaquim, Mariana e Pedro estavam começando a se libertar, unindo suas histórias de dor não apenas em um passado sombrio, mas em um futuro luminoso. Mas, como toda jornada, havia muitas questões ainda a serem resolvidas. O que Mariana passaria a partir dali? Como Joaquim poderia se reerguer como pai após tantos anos de ausência? E Pedro, como jovem sonhador, como poderia ajudar a cimentar essas novas fundações? E assim, em meio a risos hesitantes e lágrimas de alívio, eles estavam prontos para enfrentar essa nova fase juntos, com um fio de esperança que começava a se tecer em uma tapeçaria do amor e renovação. Quando finalmente deixaram o centro de recuperação, Joaquim pegou a mão de Mariana e de Pedro. Uma conexão entre gerações, um pacto de que, apesar dos desafios, eles enfrentariam juntos as verdades que ainda estavam por vir. E então, na alegria daquela reunião inesperada, a família começou a traçar um novo caminho.
A jornada ainda estava apenas no começo. Cada diálogo sincero e cada passo juntos poderia levar à cura e ao renascimento. Mas se você acha que essa transformação é poderosa, precisa se inscrever agora no canal. Você precisa acompanhar nossas próximas histórias e revelações exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a levar mensagens de esperança a mais pessoas. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final emocionante. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação incrível. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.